Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e um Dois Toques especial dessa noite. Estamos aqui com o presidente Romildo Bolzan, presidente gremista. Vamos fazer aí uma projeção do que será 2020 e também a avaliação do presidente, o que foi o ano de 2019. Para conversarmos com o presidente Romildo Bolzan, como sempre, o homem das verdades da bola. Só as verdades. Só as verdades? Só Nada as verdades. mais do que as verdades? Nada mais. Aqui comigo só tem verdade. Presidente Romildo, muito obrigado pela presença aí, estar junto conosco aí para fazer, né, conversar exatamente com você, o torcedor gremista. E também JB, João Batista Filho. Você... Marrento, né? Hein? Marrento. Como você, mas diz que todo marrento, todo bom é marrento, né? Aí tem que saber administrar. Eu não sou marrento. Não, nem um pouquinho. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, né? No Face, inclusive, você participa mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, compartilhando também, é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Vamos para o segundo ano, vamos chegar aí no segundo ano da RDC TV. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Bom, você digitando RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, ao vivo, né? Então, levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Nosso Dois Toques para Cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Presidente, antes de a gente projetar esse ano já de 2020, que avaliação o senhor faz aí do que foi 2019? Foi um ano ótimo, foi um ano bom, foi um ano mais ou menos? Como é que o senhor define esse ano de 2019 para o Grêmio? Um ano bom, com algumas frustrações, né? Tivemos um início de ano com o Campeonato Gaúcho, disputamos os campeonatos, os torneios que disputamos, Copa do Brasil e Libertadores, fizemos uma posição de semifinal. A frustração, e aí a parte ruim que recaiu toda na Copa do Brasil, porque era uma situação que estava ao nosso alcance, estávamos em vantagem, perdemos a vantagem, deixamos de ter uma disputa de final. A Libertadores, de certa forma, perdemos para o campeão, mas aquela partida do 5-0 também foi frustrante, não dá para negar esse fato, mas chegamos a uma semifinal pela terceira vez consecutiva. É importante dizer isso. E isso significa dizer que, do ponto de vista do futebol, tivemos um bom ano. Mas, do ponto de vista de clube, nós vamos terminar o ano superavitários mais uma vez. Conseguimos manter os nossos equilíbrios de contas e realização de receitas e uma ordenação correta de despesas. Depois começamos nossas obras do CT de Eldorado, que eu reputo isso do ponto de vista estratégico e estrutural do clube extremamente relevante, porque nós vamos melhorar a nossa condição de estrutura. E temos dois assuntos bem encaminhados, que é a troca de patrimônio do CT do Cristal por uma área superior ao lado do CT de profissional, que vai melhorar muito a nossa estrutura da escola. E temos aí a gestão da Arena também finalizando seus aspectos de finalização de negócio. Ou seja, do ponto de vista de clube, de desporto, fomos bem. A base funcionou bem, o time funcionou bem, tivemos condições de competitividade, tivemos condições de disputar. Do ponto de vista da estrutura e da estratégia de clube também andamos bem. Então eu reputo que o ano foi bom. Nessa linha ainda da questão financeira, presidente, se sabe que, como o senhor falou, acho que financeiramente é um clube saneável. Ou seja, os clubes hoje, exceção talvez o Palmeiras, o Flamengo aí, financeiramente para buscar grandes reforços tem que ter muita criatividade. Ninguém tem para chegar lá e bancar, né, a exigência de um grande jogador. É nessa base, é nessa linha que o Grêmio está fazendo essa reformulação, com a criatividade? Sim, nós vamos comprar jogadores, nós sabemos o que queremos, em primeiro lugar, nós temos o diagnóstico do que queremos. Não será um varejo de jogadores, será um atacado bem definido de 4, 5, talvez 6 jogadores. É isso que vai acontecer, não passará disso. Todos eles em condições de disputar titularidade. Vamos trabalhar nas reposições, vamos trabalhar naquilo que entendemos necessário para ter um elenco competitivo. Segundo lugar, o aproveitamento da base,
que cada vez mais ela se justifica. Nós temos pelo menos 5, 6, 7 jogadores para subir, em diversas posições, vai desde os goleiros, do goleiro, do zagueiro, dos laterais, do lateral, dos laterais, da volância, do meio e do ataque. Todo mundo tem condições de chegar e fazer uma boa situação. Então, complementar a plantel, pelo menos nesse momento. Então, o Grêmio tem, no que diz respeito a tudo isto, vamos dizer assim, uma situação de segurança nesse particular. Algumas frustrações, o senhor falou, em relação à conquista do time. As frustrações também, e o Grêmio buscou jogadores de fora do Brasil, jogadores que vieram do exterior. Houve essa frustração também, jogadores como veio o Felipe Viseu, o Montoya, que nem acabou indo embora, o Tardelli, que veio para ser a cereja do bolo, né? Mas só que não criou essa expectativa aí que era da direção, da comissão técnica e dos próprios torcedores em relação a isso. Ou seja, uma frustração, evidentemente, que nessa reformulação o Grêmio Projeto não existiu, que foi em 2019. Acho que o que acontece, jogador que não deu certo, né, e que tem contrato vencido, a gente não pode insistir. Só se tu tem uma avaliação excepcional por contas excepcionais de situações que não aconteceram e que foram culpas do clube. Não demos as condições plenas para o jogador exercer, né? Mas não é o caso do Grêmio, né? O Montoya, eu creio que ele poderia ter sido aproveitado em posições diferentes. Eu acho que ele poderia ser um jogador que... Teria sido culpa do Renato nisso, por exemplo? Não. Eu estou dizendo assim que as oportunidades que ele teve, algumas ele aproveitou, mas a maioria deixou de aproveitar. Ele já jogou naquela posição que ele jogou no Grêmio bastante. Aliás, ele veio do Rosário exatamente jogando muito naquela posição de um homem que compõe meio campo a partir de uma terceira linha. O Ramiro. O Ramiro da vida, ele jogava lá sim, e ele foi comprado muito com essa intenção. Né? Talvez ele pudesse ser melhor experimentado como segundo volante, mas quem tem Matheus Henrique vai ter que aguardar, vamos combinar também, né? Também tem esse lado que está mais do que justificado. Então a gente tem que trabalhar essa situação. O Viseu pisou e não respondeu, lamentavelmente. Essa foi uma coisa assim impressionante, né? Eu creio que o Juninho respondeu dentro da necessidade aquilo que tínhamos. O André, que já foi uma contratação já de antes, talvez teve essa dificuldade toda de colocar o seu futebol a pleno, muito pressionado. O Tardelli também pressionado, acabou também não jogando plenamente. E nessas horas, quando acontece isso, o que acontece? Todo mundo tem as suas oportunidades, quer dizer, por todas as circunstâncias, vamos em frente, reformula o plantel, recomeça naquilo que é preciso e dá a oportunidade para o jogador também fazer o seu jogo na frente. O Juninho Capixaba fica? Não temos proposta nenhuma por ele lá, a princípio será jogador. Mas a avaliação do Grêmio é que ele tem que ficar. Ele pode ficar, mas também se tiver um bom negócio poderá sair. Isso não há nenhum impeditivo de que a gente examine uma situação. Principalmente porque todo mundo sabe que o Grêmio está atrás do lateral esquerdo. E por que se tem o Juninho e o Cortez? Não, porque eu acho que nós podemos qualificar. Quer dizer, quando tu tem uma situação de busca de um jogador aqui assim, quando tu agrega um jogador, não é para desfazer o outro, não é para tirar o outro. Tu tem que entender que tu tem que agregar características diferentes. Principalmente o que sabe cruzar. Não, tu tem que agregar características diferentes no elenco. Não, mas o Juninho Capixaba... Não sabe. Não, o Juninho Capixaba, o problema dele é na marcação. Vamos combinar uma coisa. Tu tem o Juninho que ele trabalha muito como meia. Ele chega bem, armando bem. Entendeu? Às vezes tem as suas, mas é um jogador interessante do ponto de vista técnico. O Cortez tem as suas extremas virtudes na defesa. Agora falta para nós alguém que possa ter a característica de chegar também bem e finalizar bem uma jogada de linha de fundo com qualidade. Agora, se tu não tem isso no elenco, tu nunca vai ter a possibilidade de ter esse tipo de situação. Claro. Então, quando tu compra um jogador para o elenco, tu não está descaracterizando, desconstituindo um outro. Tu está simplesmente agregando valores técnicos e estratégicos e táticos para o elenco. É isso que às vezes as pessoas compram um para descaracterizar o outro, para diminuir o outro, para desconstituir o outro. Nada disso. Quanto mais características tu tem no plantel, melhor. Olha só mais uma, presidente. Bonzinho, hein? Eu tô muito bonzinho. Só mais uma. É que eu sei que o Ribeiro vai encher de dicas. É verdade. O presidente, o senhor já disse recentemente Estamos só começando o programa. O Paulo Vitor fica. Ele é do meu agrado. Com isso, o Júlio César sai? Não, nós vamos comprar mais um goleiro. Mas não é muito, presidente. O Breno é ótimo goleiro. O Breno, pra mim... O Felipe é da seleção. Os dois terão tempo. Tem um com 23 anos, outro com 21. Vamos com calma. Né? Nós vamos disputar Copa do Brasil, Libertadores, nós vamos disputar Campeonato Brasileiro, nós vamos disputar Campeonato Gaúcho, nós vamos disputar campeonatos importantes o ano inteiro. Poxa, nos dá o direito de ter também situações que, quando sai o titular, nós tenhamos segurança de estar numa situação. Se por acaso um desses tiver que sair por conta de uma situação que... Tudo bem, não é o que nós estamos imaginando hoje. Né? Bom, como é um programa de balanço, eu não vou, JB, falar de situações pontuais, entendeu? Então eu vou falar de uma coisa mais macro.
Presidente, aliás, sobre o Breno que tu falou, eu acho o melhor. É bom goleiro mesmo. Da Um ótimo base, goleiro. na minha opinião, é o Breno. Bom, enfim. Presidente, a categoria de base do Grêmio é muito festejada. Mas no meu conceito, e aí eu vou dar, que eu vi muitos jogos, então, agora eu estou com mais tempo, né? Então eu vi muitos jogos. Eu acho que o Grêmio produz muitas extremas de qualidade, produz meio-campistas, volantes em especial, de qualidade. É uma cultura, parece, do Grêmio estabelecida de como jogar os volantes. Vou dar de barato que eu acho que esse Juan, zagueiro, tem potencial. Tá? Só que o Grêmio, da base, não produz laterais e não produz centroavante. Por quê? O senhor está preocupado em produzir isso, meu Claro Deus? que sim. Não estou preocupado em produzir isso. Isso não é de montagem automatizada. São seres humanos que têm que ser melhorados, adaptados. Mas faz tempo, né? Não, o Silva, por exemplo, da Silva. É um jogador que esteve conosco o ano inteiro ali e vai ter que confirmar ainda. Tá bem. O Isaac, sinceramente, como falso 9, jogou uma enormidade contra o Goiás. Eu acho que é o jogador mais maduro para assumir essa posição. O Isaac jogou muita bola. Aliás, fez um golaço. Fez um gol. Fez um golaço. Tu tá com cara de quem está desenhando. Não é isso, gente. É que como eu vi o Isaac várias vezes. Faz sentido. Não, é que tá. Faz sentido. Eu também tenho essa. Eu tenho a resposta para os laterais. Eu acho que também vai crescer. O Guilherme Guedes está voltando da Ponte Preta. A gente deu para ele, fez uma cedência para ver ele tomar bem essa situação. Eu acho que o Guilherme e o Felipe poderão, com o tempo, crescer um pouquinho mais. Tem o Erickson, que também eu acho um jogador interessante. O Juan, nosso zagueiro, é um jogador extremamente interessante. De Tramandaí, presidente. Lá de Tramandaí. Meu conterrâneo, conheço muito o pai dele. O pai dele jogou bola. Quando eu era treinador, o pai dele jogava bola conosco lá. Vão dizer que o senhor trouxe ele só porque era teu amigo. Não, tô brincando. Quando eu cheguei no Grêmio, ele já estava nas categorias de base. Campeonatos da Serra Litoral. Campeonato Osoriense, Sarramário e tal. Eu não quero perder a oportunidade. Deixa tudo é em casa. Tu não quer esperar eu terminar para avaliar a tua base? Sim. Deixa ele falar, Ribeiro. Não, mas... É que o senhor tem sorte. Eu estou deixando todo mundo falar no programa. Aí depois tu tem o Lucas Araújo, tu tem o Varela, dois ótimos... Gostei do Lucas na final. Dois ótimos volantes. Tem o Friso, que já subiu, ótimo volante. Depois tu tem ali o Jonathan Roberts, tu tem o Léo Chu, tu tem o Guilherme Azevedo, tu tens O presidente, o senhor não está citando o Bob Sim, presidente. O Vitor é um jogador que vai ter muitas oportunidades. Deu uma estacionada, tá? Ele é volante. Dá um tempo. Ele vai ter muitas oportunidades. Dá um tempo para ele. Ele estava na reserva do time B. Para ver exatamente isso. Ele teve muitas lesões. Um jogador que se pisa muito. E eu acho que ele tem que ter uma sequência agora. Eu acho ele tecnicamente um jogador muito bom. E se ele assumir não somente a qualidade técnica, mas também assumir o jogo, assumir para ele a responsabilidade de jogar e fazer o time andar, ele é um jogador que vai ser consagrado. Mas tem que ter a paciência. Como assim, tipo, ser mais engajado, mais ligado? Não, é que às vezes o cara tu tem a característica que um treinador tem que fazer nele algumas coisas assim, ó. O jogo tu que vai assumir, o jogo é teu. Tu a evolução do Jean-Pierre, cara, é um exemplo disso. A evolução do Jean-Pierre. Ele é um jogador tão técnico quanto o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é mais técnico, mais recursos, mais chute. Tem outra posição. A outra posição. Mas demorou para dizer assim, cara, futebol é intenso. Aí tu tem o Ferreirinha também que está subindo, que é um jogador extremamente interessante, entendeu? Que é um jogador que foi, voltou. Tem o Patrick que já está no time titular. Então, tu tem que levar em conta que o Grêmio tem uma formação e uma base que pode nem todos darem, mas todos têm perspectivas de dar. Agora, tem uma Isso é que é importante. E em cima disso, presidente, até falando exatamente da base, o início de 2019, no início da Libertadores, o Grêmio teve até dificuldades de buscar a classificação para a fase de mata-mata. Isso foi no ano passado. 2019. Não, é aí que eu vou chegar. Ou seja, o Renato foi buscar exatamente... Esse ano. O Grêmio teve dificuldade esse ano. Esse ano o Grêmio só tomou um gol, presidente. No Gauchão. Na fase de grupos. Mas nós estamos falando Libertadores. Libertadores. Senão é o Everton lá no Paraguai. E aí, exatamente o Renato foi buscar na base, onde o Grêmio teve a recuperação e chegou onde chegou. Não, o que eu quero perguntar assim, esse ano de 2020, a base vai ser ainda mais valorizada nesse sentido? Eu acho que a base será a formadora do elenco. Eu acho que o terceiro time será totalmente feito em casa. Porque isso é uma coisa interessante, sabe? Isso não é coisa assim, ó. Se tu tem uma safra ruim na base, não adianta tu querer fazer isso. Por decreto. Eles dizem, daqui para frente será assim. Não. Tu tem que fazer isso como cultura de clube, como natureza, como andamento natural das coisas. Fazer as coisas andarem, porque tem jogadores que podem preencher esses espaços, que vão tranquilos. E o clube tem que ter a filosofia da oportunidade.
Se tu não fizeres tudo isso, não tem solução. Isso tu não faz por decreto. Olha, o Fluminense está jogando, faz isso, o Santos faz isso, o Grêmio tem feito isso, o Flamengo aproveita os craques, os tops deles, eles aproveitam. Acho que esta é a questão de natureza cultural. Entendeu? Não é uma coisa assim que tu faz por decreto. O Grêmio este ano tem condições de ter um terceiro time exclusivamente feminino. Mas o senhor já disse que gostaria de ter os 11 titulares da base. Isso não dá, né? Desejo de qualquer gremista, mas isso é impossível. Vamos combinar, isso é impossível. Eu falo isso para mostrar o quanto nós valorizamos isso. Até porque o jogador da base tem que ser lançado exatamente num time que tenha consistência. Deixa eu falar uma coisa importantíssima. Fale, diga as verdades, Ribeiro. Fica quieto. Vou abusar da sua sinceridade, porque o senhor sempre é, tá? Mas agora é mais um pouquinho, porque eu vou mexer numa coisa que a base tem a ver, que não é só futebol, tem muito de cabeça e parte emocional. Na minha concepção, presidente, e aí eu linko um pouco isso que eu vou falar da base com o que aconteceu na Copa do Brasil, que provavelmente tenha sido a grande frustração desse ano. Não, o problema foi. Tá. Foi a maior. Na minha concepção, o Grêmio perdeu para ele mesmo. É o que eu acho. O Grêmio perdeu de fazer 5 aqui. E 99% foi e 1% foi aquele juiz que não deu o pênalti. Tá bem, mas poderia ter sido outro jogo. Estou dizendo que 99% porque nós tomamos gol. Mas o Grêmio foi assim, ó. O senhor não vai dizer isso, mas eu vou dizer. Um salto desse tamanho lá para Curitiba. Não, o presidente já disse. Mas deixa eu terminar. Tá? E aí vacilou. Era para ter ganho a Copa do Brasil. E qual é o link que eu vou fazer? E eu sei por que foi importante para o Grêmio ter ganho a Copa RS, sabia, seu João Batista? Porque essa geração estava sem título da base. O Neymar não ganhou nada na base do E aí, Santos. só um pouquinho, vou terminar. Faz diferença. E o Grêmio perdeu o campeonato de aspirantes para o Internacional por uma coisa que eu acho que deve preocupar. Porque o Grêmio veio de anos fazendo o melhor futebol do Brasil, aquela coisa, encantando e tal. E é óbvio que a autoestima é ótimo. A estima elevada e confiança, isso faz ganhar campeonato. Mas às vezes vira o fio. A sua base perdeu aquele campeonato porque o time também entrou rebolativo e eu falei isso com o técnico do Grêmio aqui, tá? Que tinha mais time. Então, de repente, não tem que dar uma cuidada nisso? Claro, o futebol é jogado dentro de campo? Claro que sim. Tu diagnosticou corretamente. Tu assistiu as duas partidas? Assistiu. O Grêmio jogou melhor os dois granais. Especialmente do Brasil. Perdeu um pênalti, aqueles lances, coisas aí, perdeu um pênalti, o da Silva perdeu o pênalti. Mas o Grêmio fez as duas partidas, tanto aqui em Porto Alegre como também lá em Caxias, as duas partidas jogou melhor, tomou aquele gol no final do primeiro tempo de cabeça do Pedro Lucas e não soube buscar mais. É muito toquezinho, rebolativo. O time, só para te colocar, o time de transição é espelhado ao time de cima. Né? Mesma estratégia de jogo, mesma forma de jogar, mesma composição tática, mesma formulação, mesmo tudo. Mas às vezes não adianta tu achar que joga igual ao time de cima, se tu também não tiver aquela indignação permanente, a natureza permanente de competir, de vencer, de ser um cara indignado para vencer. Isso faz parte também da formação, não tenha dúvida. E cá para nós, quer jogar no Grêmio, pode jogar tudo isso que o Grêmio está jogando. Pode ser o cara do Grêmio, pode ser o craque do time, mas se não tiver indignação, tu não joga nem no Grêmio, nem em lugar nenhum. Porque o jogador que seja simplesmente condescendente com os ambientes, acaba ficando por ali. O jogador tem que ser indignado, tem que jogar para vencer. Por mais técnico que seja, por mais virtuoso que seja. Então, o futebol tem esse aspecto emocional, que foi o que tu quisesse dizer, que achava que o jogo ia ser o natural, porque o time do Grêmio realmente era melhor. Presidente, o senhor falou muito da questão institucional do clube, que não há como negar que está realmente maravilhosa, mas talvez a pergunta que mais se ouve, e eu gosto muito dessa questão de bastidores, eu trabalho bastante com isso, acho que faz toda a diferença dentro de campo, mas a questão que o torcedor mais pergunta é o seguinte: o presidente está toda hora pagando contas, essas contas não vão terminar, não vai ter um dia que o Grêmio vai ter assim, vou ter grana em caixa. Eu entendo o senhor. O senhor poderia explicar para aquele torcedor dizendo, em que patamar estamos? Vai chegar um dia que o Grêmio vai dizer... Vai chegar o momento que o Grêmio vai dizer, não temos mais conta, a partir de agora é tudo que entra, o que temos para colocar? O Grêmio busca, sim, permanentemente uma coisa, resumindo o que tu está dizendo, o Grêmio busca a autossustentação. Aquilo que automaticamente gera em caixa o suficiente para pagar todas as despesas. Se no momento buscar isso, automaticamente poderá utilizar a venda de jogadores, que quanto menor for essa rubrica para compor o orçamento do clube, melhor será tecnicamente. Mas o que falta para isso? Falta algumas coisas ainda assim. Eu acho que comprar a gestão do estádio, por exemplo, comprar antecipadamente, faz parte disso. Faz parte dessa estratégia, melhorar o quadro social, melhorar as arrecadações, criar um ambiente um pouco mais produtivo nesse sentido, gerar mais fluxo de caixa e tudo mais. Agora, veja bem, só para que a torcida entenda que ela não é obrigada a entender tudo, porque muitas vezes o simples raciocínio leva, futebol,
é ganhar título, o resto não interessa. Bom, só ganha título quem tiver capacidade de organização interna, quem tiver capacidade de pagamento, quem tiver capacidade de investimento, quem tiver capacidade de formação, quem tiver capacidade de estruturação financeira para suportar tudo isso. Então, a premissa de tudo isso são duas. Primeiro, tu tem que fazer o clube funcionar adequadamente, corresponder às expectativas de tudo e ter autossuficiência. Segundo, as políticas que tu vai adotar no futebol, que é o nosso negócio, nós temos que dominar o negócio do futebol, que tudo isso é verdade, passa a ser uma consequência natural. Quer dizer, uma coisa é a estruturação, a segurança e a solidez estratégica e financeira do clube, a outra coisa é tu ter, a partir dessa solidez, a segurança dos diagnósticos do futebol e os processos corretos. É o poder de endividamento, né? O Grêmio tem poder, o Grêmio tem. Porque os clubes não vivem para ter superávit, não são empresas para superávit. Ou seja, o Grêmio né? não tem endividamento. E o Grêmio está nessa estabilidade tendo poder de endividamento. Tendo poder de endividamento. Se precisar fazer, o faremos, não há dúvida nenhuma. Mas não vamos fazer loucuras, tudo dentro do possível, porque o Grêmio possivelmente vai fazer um financiamento para fazer uma parte da aquisição da antecipação do estádio, um fluxo absolutamente possível, tranquilo e tudo mais. Então, veja bem, quando a gente tem responsabilidade de gestão, quando a gente tem responsabilidade de clube que movimenta 400 milhões por ano, que mexe com uma massa de gente, que tu anda na rua, tu passa pelo no mínimo 20, 30, 40 pessoas com camiseta do Grêmio na rua, passeando por aí, andando, quando essas pessoas se manifestam, tu tem que dar satisfação para elas, mas a satisfação não é simplesmente tentar ganhar ou ganhar, a satisfação também é gerir essa coisa de modo que ela seja perenemente estabilizada para fazer qualquer investimento. Eu vou tentar Até reduzir porque o bem sucesso por cima. só chega com gestão, né, presidente? Claro. Eu vou tentar reduzir bem por cima. Basicamente, o Grêmio hoje estava com uma folha de 12, recebe 7 de sócios, e o seu sonho é reduzir essa folha para 10 e ter no mínimo 10 milhões dos sócios para pagar a folha mensal. O cenário ideal para não precisar desembolsar de outros lugares. É comprar atividade, comprar antecipação do estádio, ter condições do quadro social suportar, sim. Esse é o meu planejamento ideal. É aquilo que nós estamos perseguindo. O quadro social suportar os custos do futebol, porque daí todas as demais receitas servem para fazer o custeio do clube, para fazer O que eu falo no custeio do futebol? Que seja o custeio pelo menos da folha. Sim. O resto, claro, que vai surgir dali. Aí tu agrega todas as demais receitas, que passa pelos contratos de televisão, que passa pelas premiações, que passa pelos patrocínios, que passa pelas vendas, que passa pelo nosso licenciamento, que passa por situações diversas. Sim. Que arrecadam, que fazem, na verdade, o cenário de custeio e de arrecadação do Grêmio. Se um dia nós chegarmos a esse equilíbrio, vamos chegar ao ponto ideal. Queremos ver se, com a antecipação da compra da gestão, a gente consegue... Mas ainda tem muita dívida antiga? Não. O Grêmio já tem quase tudo isso equacionado. O que é antigo já está praticamente equacionado. O Grêmio não tem muita coisa mais. Agora é só fiscal. A grande dívida... Era 200 mil para o FUT? A grande dívida que tinha são dívidas todas elas consolidadas, que são as tributárias, aquelas dívidas fiscais. O Grêmio, como parcelou isso aqui, está dentro do Profut e manteve uma parte no time Mania, que achamos melhor a condição do time Mania naquela oportunidade. Está tranquilo. Eu vou voltar à expressão indignação que o senhor utilizou lá. E é a minha opinião, presidente. Eu acho que isso faltou muito para um jogador e o senhor teve que tomar uma atitude. Evidentemente que muitos não gostaram, talvez a maioria tenha gostado, muitos barulhentos não gostaram, que foi sobre o Luan. E me parece, presidente, que depois daquele fantástico ano de 2017, um pouquinho de 2018, com todos os problemas que aconteceram, a não venda para a Europa, a não seleção brasileira, entendeu? Lesões, tiraram do Luan esse poder de indignação. E é por isso também que o senhor tenha visualizado que era a hora de tomar uma decisão. Tia, o Luan tem algumas... Quem observou a nota, a nota... Muito bem escrito. Obrigado, foi eu que fiz. Foi eu que redigi. Depois a Dani... Dani, só faz a... Revisa as coisas aqui, porque essa aqui é redação própria. A Dani faz referência... A Daniela é a gerente de comunicação do Grêmio, que está aqui também nos acompanhando nos nossos estúdios do nosso Dois Toques. Obrigado, E ali tem um fato importante que eu vou revelar pela primeira vez. Porque ali a gente colocou que nós tentamos fazer a renovação com o Luan. Né? E tivemos a negativa documental. O Luan me telefona e me diz o seguinte: presidente, eu acho que encerrou meu ciclo de uma maneira muito elegante, muito educada, de uma maneira muito cordial, de uma maneira muito profissional. Encerrou meu ciclo, eu não quero mais ficar, eu tenho essa situação e tal.
Eu compreendi a situação, casei as duas coisas e o Grêmio nitidamente ficou aonde? Na insegurança jurídica. Claro. Na insegurança jurídica, porque daqui a 6 meses, só mais um ano de contrato. Já foi difícil renovar aquela outra vez. E ao renovar a outra vez, nós fomos no limite do limite do limite, porque tínhamos também esse mesmo risco. Pagamos e valorizamos o jogador pelo que ele era na oportunidade. Então o Grêmio trabalha com a ideia de valorização e reconhecimento daqueles que lhe dá o retorno. Então essa é uma situação bem clara. Nesse momento, nós tínhamos essa situação, houve uma certa depressão do passe e uma insegurança jurídica do Grêmio. O que tu faz nessas horas? Negocia. Daqui a um ano, o Luan sai de graça, sabe onde é que o presidente vai ficar? Não sai na rua. Não sai na rua, é verdade. Essa e é a verdade. aquela máxima, né? Essa que é a verdade. O Grêmio ainda ficou com 50% dos seus direitos econômicos, que ele ainda compartilha. Não é bem assim. O Grêmio ainda vai compartilhar com seus parceiros futuramente, mas o que acontece em relação a isso? Se o Luan desempenha bem e tiver negócio mais na frente, ainda temos o rescaldo. Tem participação. Tem 10%, não? Não, tem 50% que ainda está vinculado ao clube, mas o Grêmio tem negócio com os seus parceiros. Entendeu? Essas negociações não são fechadas assim. Tu tem que entender. Não vem 5 milhões líquidos para o Grêmio? Não, nesse momento o Grêmio recebeu 5 milhões de euros. Líquidos? No Pra teu ele, cofre? Para ele. Tá. Temos uma situação com um parceiro que ainda não está resolvida. Com um participante dos direitos econômicos dele que ainda não está resolvido, mas que vamos tentar resolver e dar uma discussão sobre isso. Então, para este momento, o Grêmio fez o que era possível fazer. Essa que é a verdade. Pela situação foi um bom negócio. Creio que foi um bom negócio. O que ele vai dizer que não disse ainda? Não é isso. Essa situação do Luan. Só que posso dar uma impressão, evidentemente que todo mundo... Dê a impressão para a gente ir para o intervalo, depois a gente vai... A minha leitura, para quem acompanha, principalmente os treinos, eu adoro ver treinos e acompanho o dia a dia, e tem bastidores de situações do Luan, eu negociaria o Luan por todas essas condições, acompanhando a carreira dele, mesmo se ele tivesse mais 5 anos de contrato com o Grêmio. Mas eu acho que ele tinha que sair comportamentalmente, eu acho que foi bem claro. Treinamento, a gente essa é a máxima. Quando liga o presidente dizer que meu ciclo encerrou, o jogador está insatisfeito, o jogador não tem, vai ficar. Qual é a tendência? Tecnicamente também é não responder. Vai ficar insatisfeito no seu local de trabalho. E aí chega no final do ano, o que acontece? Agora não vamos renovar. É aquela máxima. Quando o jogador quer sair, sai. Bom, falar em sair, época de veraneio, de viagem, botar o carro na estrada, então você tem que estar com o seu carro legal, né? Então, revisão você faz na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho para você fazer a revisão do seu carro. Agora, os pneus também estão ficando careca, desgastados, então você aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Mas mesmo que você não viaje, que você fique na cidade, é uma questão de segurança. Né? Então, revisão do seu carro e troca de pneus é na Avenida Ceará 1055. Nosso 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios, lá você encontra tudo em lente, em armação, em óculos solar, de todas as marcas, todas as grifes, né? Então, fica na Benjamin Constant 1669, o fone 423364, também tem o site aí da Visiótica, se você está precisando trocar sua lente, sua armação, ou um óculos solar, estamos no verão, né, para ficar legal, então todas as grifes, armações, todos os cartões de crédito que você tem lá à sua disposição. Nosso 2 toques também para a CRS são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CRS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio, esse total no CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência aí o nosso 2 toques especial de hoje com o presidente gremista Romildo Bolzan. Estamos de volta com o nosso 2 toques de hoje, o 2 toques especial com a presença do presidente gremista Romildo Bolzan, juntamente com os companheiros Ribeiro Neto e JB João Batista Filho. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa aí mandando a sua mensagem, compartilhando em seus grupos, pedindo que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Vamos aí agora em 2020 para segundo ano da RDC TV. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, 2 toques.
Nosso 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carros, mas lá você encontra também câmera de segurança, casa inteligente. Você monitora, né, a sua casa, aí, a sua empresa. Seguidinha vai estar na tela aí o selo da Baidob. E você monitora pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo notebook, seu computador. Também películas para residência e, além de carro, para residência. Espetáculos, películas de residência da Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village, serviços contábeis. É só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 33412211 e se torne um cliente da Village, está aí na tela para você. Seu carro toca aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no martelinho de ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. É o Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 3315-2160 e se torne lá falando com o Marcelinho, ligando ou passando lá e falando com o Marcelinho para resolver o problema do seu carro lá no martelinho de ouro. Presidente, o senhor, essa reestruturação toda, né, saída, chegada de jogadores, enfim, juntamente com o Renato. A partir só daí, depois de todo reestruturado, todo montado, o grupo, ou praticamente todo, aí o senhor anuncia o vice-presidente de futebol? Na verdade, o que vai acontecer a gente já sabe. Os jogadores que nós estamos pleiteando e buscando e tentando conversar, todos nós sabemos, é um diagnóstico já feito anteriormente. As reestruturações que acontecerão também já estão previstas, né? Isto implica em primeiro construir estas situações. Portanto, o vice-presidente de futebol, e esse eu acho que é o melhor posicionamento, quando chegar já chega com uma coisa bastante andada, muito mais para administrar, muito mais para gerir, muito mais para fazer a parte institucional, muito mais para criar, mas já a moderação que existe entre a direção, o futebol e tudo mais. Eu vejo o vice-presidente de futebol num patamar desse nível, quer dizer, cobrar os processos, fazer as coisas que tem que fazer, ter as relações adequadas e corretas com todo mundo, ter as relações de lealdade com os jogadores, com a comissão técnica, mas também um poder moderador institucional do clube no departamento de futebol. Então, para mim, essas coisas podem, quando chegar, já chega com uma casa mais ou menos organizada. Bom, os homens especulados, só para aqui, com capacidade para cobrar o Renato também? Sei não. Você se engana às vezes com a capacidade de cobrar o Renato, a capacidade do Renato manda. Eu gosto que ele mande. Eu vou te repetir, eu gosto que ele mande. Mas sabe que não dá para deixar tudo soltinho. Eu gosto que ele mande. Porque eu conheço também o poder de subordinação, o poder de respeito às hierarquias que o Renato tem. Está muito enganado aqueles que pensam que ele não tem capacidade de reconhecer a hierarquia. Ele tem. Mas com o senhor, ele tem. Né? E vou até dizer mais, eu acho que o Renato a cada ano aperfeiçoa muito essas coisas, porque na verdade ele sabe, e quanto mais ele tiver braços além da questão técnica, mais ele se responsabiliza por coisas que não tem necessidade. E eu acho que o Renato está amadurecendo muito nisto, e eu te dou esse depoimento porque tenho essa percepção, tenho avaliações com ele a respeito disso, e acho que ele está amadurecendo. E o Renato tem uma capacidade, eu sou um pouquinho mais velho que o Ribeiro, e bem mais do que o JB. Então, na época de repórter, eu convivi muito com o Renato jogador. Tá? Então, ele sempre teve essa capacidade de liderança e de aglutinação, o que certamente ele levou hoje como comandante, como técnico. Né? Então, se sente no Renato exatamente isso aí, esse comando que ele tem dentro do vestiário e o que eu digo sempre, né, presidente? Ele é uma instituição dentro de uma instituição. Ou seja, isso que ele conquistou no Grêmio, vem como sendo os maiores ídolos da história, como jogador, como técnico. Isso é uma conquista dele também. Ele tem essa característica pessoal dele toda. E aí eu te pergunto o seguinte: qual outro clube no Brasil que o levaria também por conta de todas essas características? Não apenas de liderança técnica, mas também porque ele é capaz de envolver no ambiente do Grêmio diversas coisas. Envolve a torcida, envolve a sua imagem, faz declarações extremamente importantes de confiança. E aqui eu vou dar uma. O Grêmio era o 10º lugar no Campeonato Gaúcho, jogando um campeonato
ruim. E eu disse, olha, não sei quem vai ser o Zé, agora uma dentre os 8 somos nós. E viramos campeão. Aí não sei o que vai acontecer lá na quadra, o Grêmio estará entre os 4. O que acontece? O Grêmio estará entre os 4. Quer dizer, dá uma confiança, gera um ambiente vencedor, gera um ambiente de característica de superação, de importância. E esse é o Renato. O Renato pode dizer isso em qualquer outro clube, mas aqui no Grêmio ele diz de uma maneira diferente, vamos combinar. Então nada seria mais importante para o Grêmio do que priorizar a renovação dele no contexto dos treinadores disponíveis hoje. O seu objetivo claro que o Renato tem o sonho aí de chegar a uma seleção brasileira. Nós temos em 2020 uma Copa América, mais uma vez, que pode definir aí a sequência ou não do Tite à frente da seleção brasileira. Mas o senhor, o primeiro ano agora de 3 anos, novo mandato, né? O seu objetivo é ter o Renato até o final do seu mandato? Essas situações não são previsíveis. O que eu posso te dizer é assim, se tudo conspirar da mesma forma que vem conspirando, por que não? Agora eu não posso te dizer Lógico, que isso vai ser um quadro finalizado, fechado. Na forma como vem acontecendo, eu acho que a cada ano a gente melhora muito mais o processo interno do Grêmio e cada vez a gente... Porque, o Ribeiro, esse ano, o final de 2020... ele completa 4 anos, será um dos técnicos mais longos, aí superando o Filipão e Oswaldo Rola. Também. Ô, presidente, deixa eu falar eu gosto dessa permanência. Eu fiquei com o Filipão quando entrei em 2015, 5 meses. Já veio do presidente Koff, que já vinha naquela situação. Ficou 5 meses, mas ele saiu porque... O Roger, quando saiu, veio o Roger. O Roger já foi uma situação. O Roger, quando saiu muito mais porque quis. Isso, é verdade. Ele quis. Ele tinha perdido o vestiário ali, né, presidente? Mais ou menos, não era bem assim. Na última hora, os jogadores pediram para ele ficar. O Roger ainda falta Mas não veio o caso, porque eu gostava tecnicamente do seu trabalho. Brilhante. Achava um trabalho O treino do Roger é fantástico. Depois veio o Renato. Aliás, presidente, posso fazer um gosto de treinador Se diz até que a mudança... bastante tempo. Se diz até que a... Perfeito. Até o Renato, evidentemente, deu continuidade, mas a mudança do Grêmio... Roger de ter sido o Grêmio imortal, o Grêmio camisa... Exatamente para ser um Grêmio mais de toque de bola. Não tem o isso. treino do Roger é fantástico. O trabalho do Roger mudou. Pois é. Historicamente, o jeito de jogar. O Grêmio nunca jogou desse jeito. Agora tu pega um sujeito que conseguiu no treinador interpretar as características daqueles jogadores, montar aquele time. Aí vem um treinador que consegue melhorar taticamente, que consegue dar muito mais competitividade que tu quer. É isso aí. Presidente, então, nós terminamos 2019 com o Flamengo ultra festejado, mesmo que tenha perdido o Mundial, mas, sabe, jogou de igual para igual, aquela coisa toda. Eu até nem vou colocar o 5-0, porque eu acho que foi atípico. O que aconteceu, o Grêmio, depois que tomou o segundo gol no início do segundo tempo, meio que desistiu do jogo e aí as coisas aconteceram. Tá? Não é a diferença do Flamengo e Grêmio não é 5-0, tá? Embora não é legal. Tá? Mas o Flamengo é mais time. Não, é pelo que jogou aqui na Arena. Sabe, o Flamengo, sabe, até hoje eu tento compreender. Não, o Flamengo Ribeiro, deitou e rolou na Arena aqui. O Grêmio 2019 e o Flamengo 2019. Primeiro tempo. Deixa eu terminar o raciocínio. Quem é mais time? O Flamengo é mais time. Tá bom. Também. Só que tem o seguinte. E O aí próprio Renato reconheceu isso. A pergunta ao presidente. O senhor acha que nós vamos começar 2020 com essa realidade? Ou seja, esse Flamengo aí é tão distante dos outros clubes? Ou foi uma nuvem passageira? Que é o que eu acho, que é muito raro o que aconteceu com o Flamengo. 4 meses no time da Liga como deu, é raríssimo isso acontecer. Não, o Flamengo do ano o Flamengo que a gente compete é o Flamengo que a gente disputou até agosto. Esse é o Flamengo que a gente conhece. E os jogadores estavam lá. A exceção de 2 ou 3. Foi pós-Copa América. Foi o Flamengo. Estavam tudo lá. Entendeu? Então vamos combinar. O treinador também entrou bem nesse esquema. Vamos lá, conseguiu caracterizar, botar um time diferente, botou volantes movediços e tal. Antes, quem é que jogava lá era o Cuejar. E entrou o Gerson. O que agregou foi os laterais. Então vamos combinar. Vamos combinar. E depois deu ser uma dinâmica certa, porque daí as fases dos jogadores foram fantásticas. O Bruno Henrique esse jogou demais. O Gabigol jogou demais. O Everton Ribeiro voltou a ser o jogador do Cruzeiro. Então vamos combinar tudo isso. Vamos combinar, tia, eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo é um time a ser batido hoje, mas é um time que teve um momento de excepcionalidade e não sei se repete. É isso, esse é o meu sentimento. Agora também quero te dizer o seguinte, não adianta essa história de puxar o futebol para cima, não, tudo é fase. O Grêmio, por exemplo, teve uma fase excepcional, foi um time lá que não disputava com os outros, quando os outros vinham. Tinha time que era menor do que nós, vinha aqui e nos enfrentava. E enfrentava bem. E não perdia.
Isso pode acontecer a qualquer momento. Isso aqui é uma fase que deu liga, deu confiança, O Ribeiro não lembra. Vamos lá. O Ribeiro não lembra. Vou fazer meu merchan aqui, Cadu. Eu fiz uma entrevista com o Ribeiro Neto, aqui nesse estúdio, pro meu canal no YouTube. Deu quase 100 mil acessos já a entrevista. Eu quero dizer que eu dou audiência pra ti. Eu só tive 5 milhões de visualizações nos últimos 30 dias, mas a responsabilidade é do... Não pode esquecer, agradeça. Agora é disputa de beleza, hein, presidente? É do Ribeiro. Como diz o outro, parabéns. Olha só, não, mas o Ribeiro tinha um negócio que exatamente o presidente falou aqui. E aí eu gravei, eu reconheço o teu grande mérito, Ribeiro. O Flamengo deu liga, Cadu. O Flamengo há 3 meses, futebol, agora 4. Mas o futebol é liga. O Flamengo há 4 Futebol saiu quando é liga. vaiado do Maracanã. Não é tão rápido. Saiu vaiado do Maracanã, o Flamengo saiu vaiado do Maracanã. Flamengo ia cair pro contra o Emelec Atlético na Paranaense. Ia cair pro Emelec. Não, mas eu já tô falando com o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus. Os caras saíram vaiados do Maracanã. E perdendo os pênaltis. Pro Atlético. Me deu liga, cara. Deu certo, passei. Parabéns. E aí cabe uma outra discussão, meu amigo, que acho que a mídia poderia propor. Quer dizer, quando é que a gente vai entrar definitivamente na regulação dos contratos de televisão? Uma parte está resolvida. Mas qual é a diferença hoje? O pay-per-view. Uma parte está resolvida, que foi aquela divisão 40-30-30, que deu de certo equilíbrio. Mas, em compensação, toda a distorção do futebol está no pay-per-view. Mas em números o senhor sabe qual é muito grande, é muito grande, é muito grande. Eu tinha isso. E o que acontece em relação a isso? A única coisa que pode resolver isso é chegar em determinado momento e dizer assim, o pay-per-view será 50% equilibrado para todos, será dividido igualitariamente para todos, porque ninguém joga sozinho. Dali para frente fica na Constituição do mérito, da sistematização deles lá, da compra do canal, de quem participa mais, tudo bem. Aí, se não, meu amigo, não. Agora, Flamengo e Corinthians vão ficar muito além, né? Tipo o Barcelona e Real Madrid, no espanhol? Não tenha dúvida que o que vai diferenciar vai ser o diagnóstico. A competência dos clubes, ou então a capacidade de diagnóstico dos clubes. Tu não pode não pode subestimar isso também, não. O dinheiro não faz tudo, o dinheiro às vezes enterra. Não fez com o Palmeiras. Palmeiras, por exemplo. É isso aí. Essa é a diferença. O Cruzeiro. Entendeu? Então o dinheiro não é tudo, mas o que importa, na verdade, é que os clubes tenham um bom diagnóstico e boa capacidade de gerir aquilo que tem. O presidente está falando de dinheiro. Dinheiro lembra o quê? Lembra banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, que você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo lhe proporciona. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço, tem qualidade. Então passe no Zafari, faça suas compras e você terá preço e qualidade. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir? Então é na Ferragem Lampião. Tudo em material de construção que você tem lá. Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios, empresa, um mix total aí, essas áreas, pronta entrega, direto do depósito. O pessoal que está indo para o litoral, reabrindo as suas casas, tem que pintá-las. São mais de 2.000 tonalidades de tintas que você tem na Ferragem Lampião. Atendimento VIP lá da toda a equipe do João Carlos, Gilberto à sua disposição, estacionamento da borda, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Tá aí o site, o telefone, fica na Roberto Silva 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina ali, junto com Assis Brasil. O slogan da Lampião de Estudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso aí já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Um rápido intervalo, voltamos seguidinha com o último bloco do nosso Dois Toques especial hoje com o presidente gremista Romildo Bolzan. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, um Dois Toques especial hoje com a participação do presidente gremista Romildo Bolzan, juntamente com os companheiros Ribeiro Neto, homem das verdades da bola, e JB João Batista Filho. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma delas e nos assiste em qualquer lugar do mundo. Também o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores e o meu Instagram, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. São diversos procedimentos que você tem lá. É só você acessar as redes sociais aí
da Ciência, Estética e Saúde, tanto o Instagram quanto o Facebook, e você vai ver lá a relação de procedimentos que você tem aí à sua disposição. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está mais uma vez aí em 2020 na Série C do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Presidente, o Grêmio aí, não é o Grêmio, os clubes todos priorizam aí sempre a Libertadores, porque leva ao Mundial Interclubes, depois vem a Copa do Brasil, que é um campeonato aí curto, caminho para garantir vaga na Libertadores, e o Campeonato Brasileiro ficou sempre sendo o patinho feio aí dessas competições aí. O Grêmio esse ano continua priorizando a Libertadores, ou se comentou também, o ex-vice-presidente de futebol do Dacreve disse, o Grêmio tem que priorizar também o Campeonato Brasileiro. Tem alguma coisa nesse sentido para 2020? Tu sabe que o Grêmio prioriza o Campeonato Brasileiro também. Claro que o Grêmio quer ganhar o Campeonato Brasileiro, não tem solução. Acontece que tem coisas que se acontecem, se sobrepõem, tu vai decidir uma partida às vezes que vai te encaminhar para uma outra fase, tu vai te deixar numa posição boa num torneio dessa natureza, de mata-mata. O que tu faz? Prioriza aquele jogo. Essa que é a verdade, vamos combinar. Aí, claro que o Grêmio não poderia ter perdido 9 pontos no início do Campeonato Brasileiro. Com o time titular. Vamos combinar? O Grêmio você quase esteve lá em zona de rebaixamento. Perder de 4-3 aqui para o Fluminense. Empatar com o Avaí lá. Perder aqui para o Santos, 2-1. Empatar com a Chape. Quer dizer, coisas não poderiam ter acontecido também, vamos combinar, jogando com o time titular. Então, também vamos fazer a nossa meia-culpa. Essa é a primeira questão. Segunda questão, nós priorizamos o Campeonato Brasileiro, sim. Agora, quando tem conflito de interesse, quando há, por exemplo, uma partida que nos encaminha mais rapidamente para uma situação, seja numa fase de Copa do Brasil, que já é a 8ª, 4ª, semifinal, ou então numa fase de grupos na Libertadores, que tivemos que priorizar, porque essa vez nós chegamos em segundo e fizemos 11 pontos, 11 pontos, acho. 11. E aí depois vem as mata-matas também, então tu tem que priorizar. Não se trata de priorizar ou despriorizar, se trata de conseguir fazer a decisão do dia, da hora, da necessidade. Só que o time reserva não tem que ser melhor? Não necessariamente nomes, ele tem que render mais em campo. Esta é uma outra questão. Tu constituir um grupo de 30, 33 jogadores, vamos supor, pelo menos 20 em condições de disputar a titularidade, é o melhor dos cenários. Esse ano tu conseguiu fazer isso? Esse ano a gente tentou fazer, mas tivemos rendimentos e lesões que não nos permitiram fazer. Vou dar uma informação agora para o torcedor do Grêmio, e com base na tua pergunta, esquece o Campeonato Brasileiro. Já também esquece o Campeonato Brasileiro. A prioridade do Grêmio e a do Inter acabou sendo decidida lá em Luque, no Paraguai. Tem Libertadores com Grenal. Se tiver Grenal, vocês esqueçam o resto. Vocês estão brincando comigo, vocês não conhecem a aldeia. Para isso, o Internacional vai ter que primeiro... Isso aqui vai virar a segunda revolução farroupilha, cara. Tá louco? Para isso, o Internacional vai ter que primeiro passar e esperar mas tudo bem. Mas quando o Grêmio iniciar a Libertadores, já vai saber se tem Grenal ou não. Mas assim, não é por... Não dá para classificar os dois, não dá? Dá, mas presidente, eu torço isso aí. Mas, presidente, eu brinco, nós moramos num galpão. Nós moramos num galpão. O América de Cali e o Universidade Católica são times disputantes. São dois campeões. Mas só aumenta a responsabilidade. Nós moramos num galpão chamado Rio Grande do Sul, a nossa aldeia, que eu amo e eu gosto que seja assim. É a terra do Asterix e do Obelix, os gauleses. Entendeu? Nós somos assim. Então, não tem nada mais importante em 2020, nada que a Libertadores da América. Então, esqueça o resto. Esse ano... Mas olha aqui, Cadu, posso dar um depoimento? Não, só em cima dos Grenais. Esse ano, se o Inter realmente passar... 2019... Eliminar o rival da Libertadores vai ser esse título. A gente projetou, olha, é semifinal de Libertadores, é Grenal na semifinal, é Grenal na Copa, não teve nada disso. Agora, esse ano, se o Inter passar pela olha, nós teremos de Libertadores... Teremos Campeonato Brasileiro. Olha o que vai ter de Grenal, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro. Cadu, nós moramos numa aldeia, cara, nós conhecemos a nossa terra. Se não ganharem nada, presidente, tá? 2020 não ganhou nada, tá? Mas o Grêmio eliminou o Inter na Libertadores da América na fase de grupo. É título. É título. É isso aí que vai se contar. Mas é pouco.
É pouco, mas é tinto. É pouco pela regra dos clubes. Isso, presidente. É pouco pela regra dos clubes, tá? A regra mas pra- vai chegar no final do ano, eu que vai estar na rede social. Mas nós Para clube é muito pouco, para torcida até vale. né? Ô, Ribeiro, tu não pode não pregar conhece isso, onde tu cara. mora? Tu é Tu não formador conhece de onde tu opinião, mora? Ribeiro Neto. Tu não pode pregar esse tipo de coisa, tem que ter responsabilidade. Pera um pouquinho. É verdade da bola. Não, que bom que o Verdade da bola. Que bom que Eu o presidente conheço disse uma muita verdade. terra. A verdade é que é pouco. É A pouco. minha terra é assim. Só que agora eu vou fazer um comentário, tá? E De quem também, vive. pro Internacional nos eliminar também. Né? Pouco, pro Inter, Não, óbvio. páreo mesmo. Óbvio. Tchê. Mas é pouco para eles também. Claro. O JB, tu não pode mascarar. Tu é um cara inteligente. Tu é melhor do que isso. Mais ou menos. Tá? Cadu, vocês não podem mascarar a real dimensão do que vai ser um Libertadores com o Grenal. Você sabe o que significa isso. Lógico, mas ninguém- não me mas venha não- me mas dizer ninguém tá que é normalzinho. Claro que não, Marinho, claro que não. Aí vocês estão sendo... Mas como os dois vão classificar, não tem esse problema. Mas agora eu vou fazer um comentário, Cadu. que De quem bonete. vai na concentração. E falo isso quando o presidente Medeiros estiver aqui, vocês podem me cobrar. O Grêmio é destemido em Grenal. O clima de concentração em Grenal no Inter é de apreensão. O Inter tem um medo de perder Grenal, que tu não tem noção. Mas porque o momento do Grêmio é superior, é evidente que sim. Tu sente na concentração, Mas assim, é ó, tu lógico. exala na concentração do Inter, os caras têm um medo. dos dois, tá? Hã? Medo dos Não, dois. não, eu nunca senti isso. Lembra, isso não é de agora. O presidente Giovanni Luiz pedia pro Falcão empatar no Olímpico em 2011. Dizendo assim, vai para empatar porque nós já perdemos o Gauchão, só empata lá Aquela no história, o Olímpico. Grenal sempre tem um melhor que o outro, mas o Grenal é aquela história. A bola rolou, acabou o favoritismo. Não tem. Agora, um sempre vai temer o outro, talvez. Mas um é mais destemido que o outro, pelo menos essa questão. De repente, no momento Isso é maior. pontual, é um momento. É um momento. Não, faz tempo que tá assim. Bom, mas eu faço Eu tô aqui há 11 anos. Ô, presidente, o fato dessa filosofia, claro que o Flamengo se dividiu aí entre antes da Copa América e pós-Copa América. Isso que o técnico o Jesus, né, adotou em relação a manter os times, o mesmo time em todas as competições, acredita que isso aí pode mudar, ou especialmente no Grêmio, essa questão de jogar com times alternativos? Nós temos conhecimento do processo médico e do nível de tratamento que é feito lá. E se tem avaliação, por exemplo, física positiva que pode fazer isso, por favor, tem que fazer mesmo. Quanto mais vezes jogar, melhor. Se conseguiram fazer uma fisiologia e organizar tudo isso de modo que os jogadores possam ter segurança que não vão cansar, mas o jogo contra o segundo tempo, nitidamente, o Flamengo no jogo contra o Liverpool sentiu. Sentiu. Ali foi. Aí pode ser uma acumulação das coisas ali, entendeu? Mas o processo fisiológico que eles fazem lá a gente conhece, sabe como é que é, né? Sabe como é que funciona. Talvez o Grêmio jamais adotará, essa que é a verdade, o Grêmio vai manter um aspecto conservador nesse particular. E se fisicamente os jogadores estiverem aptos para enfrentar uma maratona dessa natureza, sem desgaste, sem riscos, e eles têm diagnósticos para isso, tem exames que fazem isso, dá para fazer, evidente, por que não? Mas, né, hoje em dia não temos aqui essa capacidade. Mas o Grêmio até não andou fazendo uma avaliação, isso no departamento médico do Flamengo. Mas aí que Sim, nós fizemos uma visita lá, conhecemos os processos deles, os processos, assim, a estruturação do departamento, mesma coisa aqui. Que outro equipamento que possa ser diferente e tal. O problema não está aí, o problema está no método. Mas tem um problema também, eu não sei se é um problema aí, o senhor tem a informação, o senhor tem. A gente de fora especula e às vezes tenta catar com fontes e tal. Mas eu já lhe falei uma vez, faz tempo, nesse mesmo programa, ano passado, presidente, tem algum problema na preparação física do Grêmio, presidente. Não é possível na preparação física do Grêmio. E muito jogador machucado. Mas aí talvez venham os métodos. Ou então é o grupo do Grêmio que tem uma característica de risco. Então vou te combater. Nem vou deixar ele chegar no presidente. Vou proteger o presidente. O senhor trouxe assessor de imprensa? Trouxe. A assessora de imprensa está ali, a Dani. Em relação, Dani, desculpa, eu vou fazer não fazer o teu trabalho, não quero ser pretencioso, mas eu vou dar um número aqui. O time de 2017 teve 45% mais lesões. O Grêmio reduziu de 2017 para 2019 em quase 50% o número de lesões. O que eu estou dizendo. Só 13 musculares, foram 30 em torno do ano. Em 2018, o Grêmio conseguiu a façanha de todos os jogadores do grupo se machucarem. A culpa não é do preparador físico. Tá bem.
Um deu o diagnóstico, outro fez a crítica. Desculpa. Deu a resposta, ótimo. Vai lá, presidente, desculpa. É isso, tá. Tu deu a resposta, melhorou, né? Ele disse que piorou, tu disse que melhorou. Não, eu tô dando números. O que eu faço? Eu digo o quê? A minha profissão é da informação, tá aqui a informação. E eu tô com vocês. Ele acha que piorou, tu disse que melhorou. Tô Tá, contigo, qual o teu pensamento, presidente? Tô contigo. É o que mais serve. É óbvio, né? Parabéns, ô. Mas Ribeiro, Parabéns, ô. é número. Não existe isso. Cadu, é muita são discussão. 13 lesões musculares só no ano. 30 ao todo, Cadu. O que tu quer que eu fale? E não foi só em 2019, ela já Não, vem de de anos 18, anteriores, todos. E a maioria mais de uma vez. Por que tu não fala isso? Qual que mais de uma vez? Dos jogadores do Grêmio? Só até o Groi, que é o goleiro, machucou 2 vezes, cara. Falar nisso, o Groi tem a possibilidade de voltar, presidente? Dificilmente, né? Ele teve um ano Porque até uma falta de pagamento. Um jogo é um ano, cara. Agora na FIFA, nós até, estamos cobrando uma parte do pagamento. a última parcela que estamos cobrando na FIFA. É um jogador que eu acho que ele tem que encerrar a participação do Grêmio como ídolo. Não tem que voltar para cá no nosso gostei dela. ele é um cara que nos deu uma Libertadores, foi um goleiro fantástico, uma pessoa fantástica, uma família fantástica, um cidadão daqueles assim que dá gosto de ver. Eu quero ficar com essa imagem dele. Eu também discuto essa questão Tá, de repatriar jogador. A não ser que seja jovem, aí tudo bem, mas um jogador que marcou um determinado mas e volta. nesse caso específico do Marcelo Groi, eu acho que o presidente está coberto de razão. Presidente, chegando ao final do programa, quero agradecer a sua presença aqui. Que é bom passar rápido. Né? Pois é. E quero, presidente, agradecer, no mesmo que agradecer também que o senhor deixe uma mensagem aí ao torcedor gremista, já que o senhor no início do programa avaliou que foi um ano bom de 2019, e evidentemente que a projeção, então, que 2020 seja ótimo, né? Então, que o senhor deixe a sua mensagem aí de ano ao torcedor gremista. Bom, foi. Frustrante também. Que 2020 não seja assim. Que a gente possa estar disputando cada vez mais, ganhando títulos e que a torcida do Grêmio acredite exatamente nas avaliações. Continue dedicando o seu momento de vida mais importante, além da família, além da sua esposa, além dos amigos, mas também dedique um pedaço do seu dia ao Grêmio, porque o Grêmio também é a nossa paixão. Sucesso a todos vocês, grande Natal, feliz Ano Novo, com o Grêmio cada vez mais campeão. Obrigado, presidente, obrigado, Ribeiro, JB. Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, na restaurante. Vamos, né, cara, que eu tô com fome, mais né? premiado do Grande Sul, referência nacional, né? E tem o Barranco, o Barranquinho, é o complexo do Barranco que sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu quê da São Mó. São 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora é festa, você vai para uma balada, para festa, não quer saber de blitz, né? Vai para um cinema, para um teatro, futebol, para onde você for. Não quer saber de estacionamento, é teletaxi. 3324, está aí na tela para você. 33, vai. Bom, não saiu na tela aí? Vamos lá, o teletaxi aí, porque a segurança, você sabe quem lhe leva, e aí, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição, e a segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Bom, você continue aqui com a programação da RDC TV, não nos abandone, né? Todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.